programa Guitar Heroes, aqui na sua MKK Web Rádio. Boa noite, senhores. 7 de outubro de 2019, mais um episódio do Guitar Heroes pela MKK Web Rádio. Chega de Bunda Music. Nosso WhatsApp é 11 98291 6790. Se você tem iOS, abaixe o aplicativo da rádio pela Apple Store. Se você tem Android, baixe o aplicativo pela Google Play. Chat ao vivo em nossa página para a gente interagir, conversar sobre coisas. Notas do dia. Sexta-feira, dia 4 de outubro, foi aniversário de Álvaro Gonçalves, a MKK e o programa Guitar Heroes. Grande Alvarenga. Grande Alvarenga, né? Feliz aniversário, a gente deseja tudo de bom pra você, vida longa e próspera e muitas guitarras na vida. Teles, muitas teles, muito single coil. Notas tristes do dia. Neste domingo faleceu uma das lendas da bateria, né? Ginger Baker, o lendário baterista do Cream aos 80 anos de idade. E o baixista, que foi do 38 Special e do Lynyrd Skynyrd, de Larry... Não lembro o nome. Peraí que eu vou lembrar. Desde a formação, né? Ele é desde a primeira formação. Fundador. É Larry alguma coisa. Larry Lansdor, alguma coisa assim. Quem souber, por favor, nos corrija. Faleceu aos 70 anos de idade. Infelizmente, os talentos não são repostos nas mesmas velocidades em que eles se vão. E a nota mais feliz do dia: acabou o Rock in Rio e os comentários torpes. Mas os comentários são legais. É mais legal do que o Rock in Rio em si. Lógico, né? Bom, foram verdadeiras instituições. Lá tivemos o pai da guitarra funk, Nile Rodgers. Ele sem o Chic já é um show. Ele apresentando o Chic já é um show. Ele é o próprio Chic Corporation, né? O tio tá mandando bem sempre e voltando de um câncer. Isso que é mais legal. Ele operou a mão também. Operou a mão. E os veinhos dando conta do recado. Tommy Aldrich sentando a mão na bateria do Whitesnake aos 69 anos de idade. Uma dupla de guitarristas fenomenal que não tem pra ninguém, como sempre. O tio Coverdale, espertaço. Né? O John Bon Jovi também, o tio tá com 60, espertaço, colocou 2 guitarras bacana, o Phil X se destacando. Iron Maiden, a instituição, como sempre, os caras tocando maravilhosamente bem, e Mr. Dave Murray exibindo a elegância no heavy metal, quase um Alan Holdsworth. Né? Quase um Alan Holdsworth. Os Scorpions mandando brasa, como sempre. Matias é foda. Eu gosto. Matias Rudolph, Klaus Meine, né? Artistas legais como a Jessie J, Pink, Queen Crimson não precisa nem falar, né? Que é ali não tem pra ninguém. Jaco, complicado. Jaco, Tony Levin. Os 3 bateras, Mr. Robert Fripp na sua frieza, sentadinho, tocando todas aquelas coisas maravilhosas, torta pra cacete, mas é super legal. É uma verdadeira instituição. Os caras das bandas brasileiras, Fabiano Carelli, mandando bem no Capital. Tio Lulu Santos, o verdadeiro hitmaker. Herbert Viana também dando conta do recado. Enfim, acabou o Rock in Rio, acabou os comentários, acabou a diversão pra gente. Agora a gente volta à vida real. Mais um programa Guitar Heroes. Hoje o nosso convidado é o Willy Daniel. Nós vamos falar de gatos, diálogos, Tommy Bolin. Boa noite, Willy. Boa noite, eu tô com medo desse microfone aqui. Quem veio aqui sabe. Te assusta, né? Calibre 44. Pô, meu, você se assusta. Mano. Ou Magno 357. Nada contra quem gosta, mas pra mim me assusta, né? Olha o gato aí, ó. Um beijo pra Lúcia e pra Belinha, minhas 2 gatas, hein? Elas estão ouvindo o programa com você? Vão ouvir à noite. A Kaila também, é minha cachorra. Tá certo.
Willy, muito obrigado. Pode mandar pros filhos também, porque já falei pra gato, pro cachorro, família, meus 2 filhos. Cachorro, vai gato, pegar mal, né? passarinho. Pô, você manda beijo pros gatos, pro cachorro e pros filhos, não, pô. Pô, meu. Então, beijo pra todo mundo aí, pra todo mundo que gosta de mim. Beijo. Obrigado por ter aceito o convite, Willy. Bom, vamos lá. Calma aí, obrigado vocês, meu, porque, pô, puta prazer aqui, ó, só vem fera aqui, meu. Então, eu aqui, meu, pô, é um maior prazer aí, pô, prazeraço. Os dois aqui entendem pra caramba de música, eu aqui no meio, esses 2 homens altos aqui, másculos aqui, que entendem pra caramba de música. Pô, meu, o negócio aqui é... 2 homão. É sério, meu. É sério, meu. Bom, Willy, como é que começou a sua carreira, qual é a sua formação e suas influências? Ah, meu, putz, é sério mesmo que eu vou ter que lembrar de tudo isso. Não, um resumo. Resumo resumido. Cara, minha carreira, pô, ainda ela tá no começo ainda, né? Porque demora tanto, né? A gente pra engrenar, parece que cada dia é um começo, né, meu? A gente lança um trabalho e tá começando, né? Sempre Tá um começo. sempre começando, é um eterno começo. Né, meu? É o começo eterno, né, meu? Não, mas eu tenho família de músico, meu pai tocou muito, tocou bandas conhecidas até nos anos 70, aquela galera da Boca de Santos lá, ele teve trabalhos... Então isso já foi uma influência. Aí depois ele trabalhou em estúdio, né, aqui em São Paulo, vice-versa. Estúdio Bandeirantes, então vivia dentro do estúdio lá com ele, vendo o pessoal trabalhar, ele era técnico, né. Isso aí já foi, então eu já tive esse contato, mas, enfim, depois eu queria ser jogador de futebol, aquela história toda de criança, mas depois eu fui voltando para a guitarra. Aí eu fui conhecendo, os discos todos que ele tinha, inclusive você falou do King Crimson, né, eu adorava aquele disco da Careta, desde pequenininho, né, que era um barato, né. Eu tenho meu primo também, o Dema, que é meu primo, que também toca. Dema K? É, meu primo também. Olha só. Engraçado, né? Nada é perfeito, né? Mas... Bom, um beijo pra você aí. Então foi vindo, meu. Aí depois começamos. Esse negócio de querer tocar. A guitarra te pega, né, meu? É um vício, né, meu? Você ouve, você vê um guitarrista. A gente sempre começa no rock, né? Começa. Até hoje eu gosto. Até hoje eu gosto. Começa não. Honrosas exceções. Eu sempre gostei de Purple e ainda gosto, meu. Inclusive tem um projeto Tommy Bolin que a gente vai falar com o Paulozinho, etc. Então até hoje eu gosto, né? Então foi indo, depois fui estudando, meu. Aí passei por escolas, tive grandes professores que eu vim tocar depois, né? Barato, o próprio Kiko Moura, né? Que talvez venha aqui. Kiko Moura é uma lenda. Foi meu professor, depois trabalhamos muito junto depois, até hoje em dia, né? O Beto Vasconcelos, que o Marcelo conhece bem também. Sim, estudei com ele. E foi indo, e foi vindo vários. Você viu aula com o Heraldo do Monte também, né? O Heraldo foi bem, assim... uns 6 anos atrás, vamos dizer assim, né? O Heraldo muito legal, né? Pena que depois das aulas a gente perdeu o contato, mas é muito legal, você sempre é bom você estar ao lado de uma lenda da guitarra brasileira, né? Sim, sem dúvida. Muitas histórias, não é só a aula, dar risada, as histórias, etc. Né? Às vezes são mais legais as histórias do que as próprias aulas em si, né? Mas eu sempre fui função, né, meu? Então sempre caras que eu trabalhei assim, bastante cara bons, assim, né, que eu trabalhei, sempre falei, porra, meu, me ensina isso aí. Eu sempre nunca tive esse orgulho de perguntar pros caras, o que você tá fazendo? Posso ir na sua casa e me ensina? Caras que eu trabalhava. Então, meu, eu posso citar uma porrada de gente aqui que eu trabalhei e fui na casa dele para eles me ensinarem depois. Grandes guitarristas, grandes pianistas, né, saxofonistas, que eu sempre fui e peguei lições com eles. E até há pouco tempo atrás eu ainda fazia isso, que agora acho que eu dei uma acalmada, por enquanto, né? Mas a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Então isso foi um aprendizado. Agora também passei por faculdade, por Carlos Gomes, me formei isso. Mas depois que eu já tinha disco lançado, inclusive, né? Já era profissional, já, né? E fui assim que é, meu. Eu sou meio que um cara assim, como é que se pode falar, né? Um autodidata que teve grandes mestres, vamos dizer assim, né? Porque eu nunca segui um curso, assim, vamos seguir um cursinho e blá, blá, blá. Sim. Né? E os discos, meus, isso é a maior lição. A gente tem que estar ligado nos discos a vida inteira, meu. São grandes professores. São os grandes professores. Então, meu professor é o Wes Montgomery, é o Tommy Bolin, sabe? É o Jeff Beck, é o John Scofield. Benson. Né? É o Benson, é o Hélio Delmiro, o Heraldo, o Alemão, etc, né? João Donato, João Gilberto, assim vai, né, meu? Tem uma gama. Eu não fico aí, só na guitarra, né, meu? Michael Brecker, assim. Então, tudo isso são grandes professores. Miles Davis, eterno, né? Sempre, né? Aliás, é um caminho gozado, né? Quando o cara começa a estudar bastante guitarra, chega uma hora que ele sai da guitarra, né? Ele começa a escutar saxofonista, pianista, outra coisa. Isso eu acho importante, mas eu acredito que isso tem que ser uma coisa natural, né? Não tem que ser uma coisa pensada. Vou ouvir o pianista porque vai me acrescentar na guitarra.
você tem que gostar daquilo, cara, porque a coisa fica forçada. Então eu acho que o natural é você ouvir outros instrumentistas, porque começa a ficar chato só ouvir. Depois de uma certa idade, se só ouvir a mesma coisa, começa a ficar chato. Tem que gostar de música. Tem que gostar de música, meu. Então, você começa a perceber, fala, puta, olha aquele solo do Michael Brecker, você começa a entender aquilo como guitarrista também, né? Sim. Olha aquela levada do Herbie Hancock naquela música do Pastorius, tal, que ele gravou em 76, você fala, puta. Então isso você começa a ficar, como é que se fala? Me ajudem as palavras, porque eu não sou um dicionário, né? Esqueço. Você começa a ter um outro approach. Uma outra visão, você começa a absorver aquilo, entender outro aquilo, né? vocabulário. E você vai tocar, que nem vocês que tocam, né? Você vai tocar trabalhar na noite, você tem que se ligar no que o pianista está fazendo, no saxofonista, você tem que entender aquilo para poder... Claro. Tem muitas músicas nem tem, a guitarra nem é destaque, mas você ali é o guitarrista da história, você tem que fazer aquilo. Então você tem que se ligar no pianista, Porque né? não é só trabalhar na noite, não. Né? A gente comenta sempre aqui, eu e o Marcelo, e o baile é uma das melhores, se não a melhor escola do aprendizado musical certeza. em vários níveis, né? Aprender postura, aprender a se colocar dentro de uma banda, a tocar para a banda e ficar ligado no que está acontecendo, né? Então, para mim, é muito natural você começa, vai lá, o garotinho começa a tocar guitarra, maior parte dos casos por causa do rock, né? Claro, sempre há suas exceções e são honrosas. O cara vai lá, aprende a tocar por causa do rock, tá tudo certo, obrigado. Aí de repente ele começa a gostar tanto de música que ele começa é natural para ele escutar outras coisas. Com certeza, meu. Aí ele vai se ligar, por exemplo, eu sou um cara que, assim, eu já comentei isso com o Marcelo. Eu sou um cara de todo mundo que passou aqui, não que eu esteja falando de mim, mas eu sou um cara que nunca aprendeu a tocar violão, nunca comecei pelo violão, comecei direto pela guitarra. Então para mim foi muito natural isso aí. E é assim, pô, deixa eu ouvir o que esse cara chamado Jaco Pastorius faz. Aí você se liga numa linha de baixo, você começa a tentar entender como é que ele toca. Impressionante, é. Aí você pega... um mundo novo. Deixa eu ouvir Beethoven, por que o cara é tão genial? E assim vai. Eu acho que a gente não pode ter esse preconceito, meu. Tudo é legal, tudo que é bem feito, bem tocado, feito com coração, com alma, meu, e estudado, principalmente, porque é uma química ali, né? É uma matemática, a música, né? Sim. Que mistura o coração com tudo que você tem, várias técnicas que você tem que aprender. Sim. Tudo é válido, mas você tem que ouvir, né? A banda de baile é uma escola, desde que eu até comentei com você outro dia no Face, né? Desde que você estude aquilo sério, né? Se você pega aquilo e tira só pra tocar o bailinho ali, o acordinho, a cifrinha ali, passou, acabou, já foi. Agora, se você começar a entender o que o Nile Rodgers está tocando, o que aquele pianista está fazendo, naquela música do Chico, naquela música do Baby King, não sei o quê, sabe? Aí você começa a valer a pena, a coisa começa a ter outro sentido. Aí vira uma puta escola. Realmente, o timbre do tal fulano, o solo que ele fez ali. Mesmo coisas assim que a maioria da galera gosta de falar mal. Pô, sertanejo universitário. Cara, tudo bem, pode não ser o estilo de música que você consuma. Né? Mas você tem que entender o que tá rolando. É uma coisa profissa, Isso, então, desde que você leve a sério, eu acredito que todos os trabalhos têm que ser levados a sério, meu. Todo você assumiu, sagrado, meu, né? Porque é isso que faz a nossa profissão ser valorizada. E a valorização começa do próprio músico. Né? Quando você entra num trabalho e fala, pô, eu vou tirar puta chatice nas coxas, não vai, meu, porque não vai te acrescentar em nada e vai te encher o saco. Se todo dia você vai acordar e vai ficar, puta, eu tenho que tirar aquilo. Outro dia tem que tirar aquilo. Pô, começou assim, não vai, meu, vai fazer outra coisa. Vai porque você vai fazer um puta trabalho, né, meu? Exatamente. Do seu nível, né? Você estuda pra isso, né, meu? Continuemos, Marcelão. Então, agora você lançou um disco, né? Diálogos. No começo, em janeiro, né? Último lançamento aí. Fala um pouco sobre o disco. O Ari toca no disco, né? O Ari é uma figura, meu amigão aí, Ari Holland, meu grande pianista, meu. O Ari é o responsável por ter feito esse disco, na verdade, meu. Esse disco surgiu porque tomara que ele ouça o programa, porque o Ari não ouve nada. O Ari, mas ele é super requisitado também, né? Sempre foi, né, meu? Mas o Ari, eu troquei com ele a história nossa que a gente toca muito junto. Aí a gente fazia o Bourbon Street Jazz Quartet, ele, o Serginho, o Chico e o Cox e o Newton Leonardi, também tinha o Davi Rangel, né? Eu entrei ali e fui adotado pelo Serginho ali e comecei a tocar. E o Ari já era muito amigo. Aí a história começou porque eu tinha um Holland, um AC33, sabe aquele de violão? Sei.
E eu tava com ele lá, falei, poxa, aí eu fui tocar, o Ari ficou louco, falou, isso cabe na minha moto pra eu carregar, puta, esse amplizinho, pô, você não me vende, mas eu não tô, puta, eu tô sem grana agora. Aí eu falei, vendo, meu, não tô usando muito ele, eu tenho outro Roland lá, meu, que tem simulação de acústico, né? Enfim, aí um dia ele chegou lá e falou, vamos trocar por gravação? Você faz o seu disco. Eu falei, pô, Ari, mas não tô nem pensando nisso agora. Já lancei 2 discos com o B3, né? Que aquele trio tem órgão trio. Não, pai, pega o seu, vamos fazer o seu disco, eu te ajudo, meu. Você dá o ramp pra mim, eu troco por horas, porque ele tem um estúdio, né? Sim. Dele, né? Que é um puto estúdio legal, né? E aí que começou, então eu falei, tá bom, Ari, um dia eu tava com uma música, vamos lá, vamos improvisar isso aí, levei uma ideia pra ele, eu quero que você faça isso, improvise comigo. Aí começou, aí veio o Diálogos 1, aí que começou. E a história Diálogos foi numa conversa, eu nem sabia o nome da música, aí o Ari falou, pô, a gente fez um diálogo aí hoje, foi legal, não sei o que. Eu falei, Ari, você acabou de dar o nome da música aí do disco, o que eu vou fazer vai ser isso. Então o Ari, porra, foi muito parceiro nessa história, só aconteceu muito por causa dele, esse disco aí, né? Então, é um orgulho, né, tá com o Ari ali, né? Tá em todas as plataformas pra galera poder ouvir. Todas as plataformas, YouTube, meu. Tem o disco formato Tem físico. Tem pra vender em loja na Teodoro, meu. Na Pops, né? Tem na Pops, adoro. Pode falar o nome? Pode. Pô, adoro eles lá. Evaldo, pô, seu São Paulino, hein? Caramba, hein, meu. São Paulo tá ruim, meu. Evaldo, e tua Regina, todo mundo ali, adoro eles, meu, né? O seu disco, Willis, eu ouvi várias vezes, costumo ouvir sempre. Para mim, ele passa uma percepção de ser um disco assim, é claro que é gravado, todo mundo sentou ali para fazer bonitinho, fez os arranjos, tudo, as partes de cada um como deveria ser feito, mas é também aquela coisa que do disco, vamos dizer, as músicas são viscerais, ou seja, saiu ali, é aquela ideia que vai ser, é tudo muito orgânico, não é aquela coisa planejadinha. É tudo porque a gente já tocava junto, né? Os músicos que eu chamei, assim, que alguns não puderam ir, mas os que puderam ir, foi tudo, a gente já toca junto, e não tinha muito tempo, a gente tinha uma tarde para fazer aquilo. Então eu levava as músicas, eu falava para eles, vou mandar a música para vocês ouvirem. Ah, não, a gente ouve. Chegava um dia e ninguém tinha ouvido nada. Falei, então, porque já é um costume, né? Já é um costume. Então vamos aprender agora e vamos gravar. Então a gente fazia. Por isso que saiu daquele jeito. Aí eu comecei os mapas e vai. Aí eu comecei a gostar, levava as partituras, escrevia tudo certinho, dava pra eles e a gente passava até aprender. Aprendeu, agora vamos fazer os takes aí até ficar bom. Botava o celular pra fazer o vídeo e o Ari dava o play da sala mesmo lá e pum. Então a coisa veio orgânica porque a gente é acostumado também a fazer assim. Então também ninguém passava aperto em fazer assim, né? Foi tudo gravado ao vivo tudo mesmo. Gravado ao não vivo, tem overdub, aquelas coisas ali. Não, né? Poderia, né? Mas não tem. Quando dava, os músicos não me deram chance de fazer isso, cara. Canela seca total. Não, meu, depois da terceira música, nem meu amplo eu comecei a levar mais. Falei, olha, esse AC33 aí eu vou gravar nele. Já que tudo começou a partir dele. Depois comecei de guitarra acústica mais, né? No começo eu tava indo, levando pedal, aquelas primeiras que tá só eu e ele, fui de Strato, Les Paul. Depois a coisa começou a pegar o quarteto, falei, quer saber, vamos gravar esse amplo aí, já é assim mesmo que a gente faz. Isso é uma verdade pra gente, a gente toca assim, então vamos fazer como que é, não adianta forçar o que não é, né, meu? Legal. Eu só ia com a guitarra, ligava no C33, eu adoro, lá pro corozinho dele, né? E vai, e é ia, assim meu, que tem que ir. E ia, era assim, cara. Essa é uma coisa, esse lance assim da fissura do equipamento, dessa coisa toda, que é uma coisa que eu e o Marcelo também a gente já comentou muito, né? Um dos nossos convidados, né? O Guti Rodrigues, ele tem uma frase que se transformou uma espécie de meio, uma espécie daquela coisa, eu não gosto muito de falar isso, mas é uma verdade, é uma lacração de rede social. Guitarrista não gosta de música, guitarrista gosta de equipamento. E é uma coisa que eu particularmente sinto muita falta. Eu vejo uma grande maioria, isso não é demérito, muito pelo contrário. Os caras às vezes estão mais preocupados com o equipamento do que em fazer música, né? Ou tocar, seja lá o que for, um cover, ou improvisar em cima de um grande clássico da música, ou mesmo criar suas próprias composições. E você está falando que você foi justamente no contrário da história. Mas é porque a gente já trabalha assim, né? A minha maneira de trabalhar é muito assim. É claro que eu gosto de efeito, de guitarra, blá, blá, mas a gente sai para tocar, não dá para ficar levando essas coisas. E o tipo de música que eu costumo trabalhar, né, não me permite. Então, isso para mim já é um costume, ligar um amplificador e tocar. É claro que eu
você tem um preparo, você estuda para fazer isso, né? Então, mas agora é claro que você viver em função de equipamento tem algo errado, né? O cara viver em função disso, porque primeiro é tua mão, né, meu? Lógico. E o Brasil tem uma tradição muito bonita, embora muitas pessoas falem, aquele som feio. Não, é muito bonito. Guitarristas que vieram aqui até sabem disso. Pô. A gente é uma coisa, muita criatividade. Nos anos 60 e 70 não se tinham os efeitos. E as escolas que tinha já nos Estados Unidos. Lá o cara nasce com uma Fender Vintage na mão, lá. Aqui não. Sem dúvida nenhuma. E a história aqui foi feita, meu. E isso é muito bonito. Você pega guitarristas, o próprio Heraldo, Hélio, o Lani, grande honra, meu amigo. Trabalhei muito com ele, Lani Gord. E o Sérgio Dias, e vai vindo, né? Seguindo, né? Vai puxando. Tinha uma tradição muito bonita de se fazer as coisas aqui, de se criar e usar a criatividade. E os caras tiraram um puta som com aquilo, sabe? Então você fala, isso é mão, criatividade, é o conhecimento do cara, né? Porque o conhecimento que se tinha, os caras usavam muito a criatividade em cima daquilo. Isso é muito bonito, meu. Essa é a tradição da guitarra brasileira. Você pega o PP lá no trio elétrico. Então, é até engraçado as pessoas hoje ficarem muito nesse negócio do pedal, da madeira. Claro que é legal isso, eu também gosto. A gente está podendo ter isso. Mas aqui, isso não é o fim. Aqui no Brasil, a nossa tradição não veio disso aí, né? A gente construiu uma história em cima de outro tipo de coisa, né? Então isso é muito legal, a galera valorizar e ouvir, pesquisar isso, né? Porque aí você vai ver que você pode ter grandes efeitos na mão, mas o som está na tua mão. E a nossa escola veio disso, né? Vocês que tocam sabem disso. Sim, a gente tem que claro. se virar nos 30 o tempo inteiro, né, meu? Mas isso é muito bonito, cara. Isso é legal pra caramba, porque isso estimula a nossa criatividade, o nosso tocar, o nosso fazer, né, de verdade, a coisa. O Marcelo é um grande defensor dessa tese, né? Fazer na mão, né? Eu também sou, Sim, cara, claro. porque a gente tá no Brasil, cara, meu, a gente não adianta querer competir, a Gibson e a Fender é lá, meu, é óbvio que lá aquilo vem, hoje a gente tem grandes luthiers aqui, que maravilha, né, ajuda bom, pra né? caramba, que bom, mas a gente tem uma escola assim. Pô, o Heraldo contou pra mim uma história que na Praça Roosevelt, lá quando ele tocava nas boates, lá apareceu lá o Herbie Harris pra dar uma canja, e ele tinha uma Delvecchio. Imagina, olha os caras que frequentavam a Praça Roosevelt, olha a tradição, eles iam lá pra ver a música brasileira, meu, e tava o Heraldo Alemão, esses caras todos lá, né, meu, Paulo César Camargo, aqueles puta pênis, Hermeto, começo de carreira, e ele fala que depois, se ele vier aqui um dia, ele conta melhor. Mas o Herbie Harris pediu pra dar canja, né? Porque gostava. Ele pegou a guitarra dele numa Delvecchio. Aí o Herbie Harris olhou e falou: Meu, mas essa guitarra é de papel? Que guitarra é essa, meu? Essa guitarra é de papel. Ele não acreditou que o cara tocava naquela guitarra, meu. E ele foi lá vendo o cara fazer um puta som com aquela guitarra. Você fala: Porra, meu. Que é aquela Porque o cara tese, já tinha aquelas Gibson, aquelas coisas, né? Sim. É. que é aquela tese que o Marcelo defende, né? Faça na mão. Eu sou, meu. Eu adoro isso. Penso por quê, meu? Se eu ligo muito equipamento em casa, meus vizinhos de baixo e de cima já me xingam pra caramba. Então eu tenho que desligar também, meu. É um saco, meu. Caso Morar em clássico. prédio, meu. Pô, Caso clássico de quem mora em prédio. Pô, então, meu, o que eu faço? E quando não é meu vizinho, é minha esposa. Pô, a gente quer dormir. Baixa isso aí à noite. Fala, pô, então, é mão, né, meu? Marcelão, vamos, toca o barco aí agora. Você dá aula também? Dou aula, cara. Dou aula sim. Eu não tô vinculado a nenhuma escola ultimamente, nem a uma marca, nada disso. Se as pessoas me procuram e querem aprender o que eu tenho para oferecer, né? Eu não tenho nenhum método revolucionário. Não, você não é coach. Eu ensino o cara a ser, não sou. Eu ensino o cara a ser profissional, cara, e falo o que tem que falar e o que eu aprendi, em cima do que eu faço. Então, Aquele método que ensina a tocar Paganini em 3 nem horas. Paganini, você não adianta vir me procurar porque quer aprender a tocar igual o cara. Falou, vai procurar ele, é melhor. Toca igual o Malmsteen em uma semana? Não, nem eu, pô, eu tô há anos e nunca consegui tocar igual ele. Né? Então eu dou aula sim, cara. Pra quem tá interessado em aprender o que eu tenho pra oferecer, eu dou aula sim. O cara me vê tocar, gosta e quer aprender o que eu tenho pra oferecer, estamos aí, dou aula sim. E você tá trabalhando como agora, assim? Você tá fazendo, divulgando o seu disco, você tá continuando à noite? Cara, o meu trabalho principal não é a aula, meu. É tocar à noite, cara. Tocar à noite. Eu tenho um monte de trabalho diferente e vou tocando barco, meu. Isso aí. Tem semanas que são melhores, tem semanas que são piores. Sempre nessa linha instrumental, né? Não é só linha instrumental, não. Sábado passado eu fiz um casamento, por isso eu tocando chique, tocando todas essas coisas aí. Tem até vídeo aqui pra eu mostrar. Toco, a gente tentou numa banda assim que faz, mas faz casamento, os bares, faz umas coisas legais. Banda de evento corporativo. Isso, né? mas é uma banda legal. Tá eu, o Ari, o Newton, é uma banda que a gente sai improvisando atrás também das coisas. Não é uma banda que segue a risca, mas a galera tem que dançar. Então a gente toca Daft Punk, todas essas coisas aí. Claro. E
Tenho meu trabalho de jazz, que eu toco semanalmente, de duo. Tenho o trabalho com... A gente vai voltar até essa semana a tocar no Steel Bar ali com o Serginho, que é o Cosmic Jazz, que também faz instrumental e tem uns funk cantado. Cara, eu misturo tudo, cara. Eu tenho tudo... For lembrando aqui, porque a gente trabalha muito de freelancer também, né? Willy, você pode tocar hoje em tal lugar? Claro. É importante você estar com o repertório em cima da mão, embaixo do dedo, né? Em cima da mão não, embaixo da mão. Isso é importante, cara, porque a gente acaba indo em vários trabalhos, em trabalhos assim que eu nem sei que eu vou fazer, me ligam essa semana, Então, eu posso. por curiosidade, você falou que o maior foco atualmente é tocar na noite e tal. Como que você está vendo a situação do músico da noite? É uma porcaria, cara. Claro que é uma porcaria. Todo mundo sabe disso, meu. A gente tenta se virar, né, meu? E é matar, como é que se fala? Não falar matar um cachorro, coitadinho, né? É um leão por hora, né? Não pode ser matar um imbecil num ser humano por dia, né? Melhor, né? Os bichinhos são legais, né? Mas, cara, qual que é a pergunta mesmo? Não, como é que você está vendo a situação? Como você está vendo a situação do músico na noite? Assim? É difícil, cara. É isso que eu falei, meu. A gente tem que estar se preparando para tentar atacar em tudo, cara. Se preparando, porque se a sua opção é fazer isso, meu, se prepare, meu. Repertório pra caramba, estuda pra caramba, porque são trabalhos assim que varia. Você ganha cachês pequenininhos até cachês legais. Agora não adianta você falar, se você tá nessa, falar, só vou pro cachê grande. Só fica em casa então, meu, porque o cachê grande vem, sei lá quando, uma vez por mês, né? Então vai dar aula, se vincular a uma escola. Eu não acho que nas escolas de música também ganha grandes cachês também. Então vai, meu, faz o que você prefere. Mas a situação tá ruim para todo mundo, meu. Isso é um ponto em comum, né, meu? Então você tem que estar os segmentos. Você tem que estar tentando fazer o máximo que você consegue, tocar o máximo que você consegue para ganhar dinheiro, né, meu? Agora o músico se tentar sozinho é difícil, meu. É difícil, né? É legal você ter uma parceria, né? Um bom casamento, vamos dizer assim, meu, né? Pra tentar dividir as contas, porque é difícil, né, meu? Sim, com certeza. Essa coisa, né? O Marcelo citou bem aí, o lance de tocar na noite está sendo algo cada vez mais raro e cada vez os cachês encolhem. Né? Encolhe. Raro não, mas encolhe. Raro não, meu. Porque os tipos de trabalho vão mudando, cara. Por isso que é importante esse negócio de você se preparar para conseguir tocar, desde tocar sozinho, até em duo, em trio, até numa banda, porque você consegue ter uma gama de trabalho grande, né, meu? Uhum. E isso é um trabalho também, você se preparar para isso, né? Tanto quanto você fazer uma música hipercomplexa no seu disco, tá? É um trabalho... Então os trabalhos, eles... Não acho que eles encolheram, eles só mudaram, né, meu? E dono de bar aprendeu também, né, com os próprios músicos, como lidar com os músicos, né? E então, hoje em dia, a gente é refém de um monte de dono de bar, né, meu? Eles foram os próprios músicos que ensinaram eles, né? Como lidar. Então, e agora é uma coisa difícil de reverter. Então, a gente tem que tentar ter um jogo de cintura, né? Sim. É isso, né? Para trabalhar, tentar trabalhar no máximo que der. E ter um jogo de cintura, não adianta sair chutando o pau da barraca, né? Não adianta reclamar. Que aí você fica em casa, é isso. Exatamente. Não adianta botar no Facebook fulano tal, tudo bem, você vai ficar em casa, porque tem 1000 músicos que vão lá trabalhar no seu lugar. Isso é horrível, mas isso não vai mudar. O ser humano é assim, não é o músico que é assim, o ser humano é assim. Bom, pessoal, a gente chegou ao finalzinho do nosso primeiro bloco, a gente já vai voltar com o Willy e Daniel e vamos conversar muito mais coisas. mkkwebradio.com.br, WhatsApp 11982916790. Se você tem iOS, abaixe o aplicativo pela Apple Store. Se você tem o Android, abaixe pela Google Play. Chat em nossa página. A gente volta já já. Você está conectado no programa Guitar Heroes, aqui na sua NKK Web Rádio. Web Rádio. Estamos de volta, senhores. Programa Guitar Heroes com Willy e Daniel. O BG de hoje é todo o disco Diálogos, essa faixa aí tem a filha. Minha filha abriu, meu, e foi uma história engraçada, porque aí teve até amigos depois que falou, mas ela não cantou no tom. Eu falei, pô, mas foi tão difícil fazer ela cantar. Ela não canta pra mim, filha, porque ela cantava a música quando eu tava fazendo. Aí eu falei, pô, é dela, ela canta a música, me ouve e canta. Mas foi, papai, tive que dar chocolate, tive que dar música pra conseguir pegar. Então eu falei, foi ótimo, consegui pegar ela cantando. Falei, aí, coloca no disco. No tom, coloca no disco, no tom, pô, ainda se eu pegasse o violão pra fazer ela cantar, eu tava frito. Nunca que ela ia cantar. Nossa, gente, tá de sacanagem que falou essa história. Ah, sim, não, mas o pessoal brinca, mas foi uma maravilha, porque eu quis
deixar registrado isso, porque ela assumiu que a música era dela, né? Sem eu falar, porque eu chamo ela de Lila, né? Então, e essa música você vê que é feita em oitavas, por influência do Wes Montgomery, né? E a harmonia é meio João Donato, que é outro cara que me influenciou muito. Então, é tudo ligado, né, meu? Tudo ligado, tudo... Né? Tá tudo certo. Willy, você tem uma característica peculiar, que é... Boa ou ruim? É boa. Que é o canhoto que toca como um canhoto, né? O Conde aqui, ele é um canhoto que toca como destro. E não pode dar canja naquelas guitarras de $1.000 dos amigos, mas nunca, né, meu? Porque não sai nada, né, meu? E você toca com dois extremos de guitarra, vamos dizer assim. Você toca com a guitarra gorda, com um archtop, e também toca com a Strato. É uma diferença brutal entre duas guitarras. Difícil, meu. Olha. Como é que você por curiosidade, como é que você se adapta a esses dois mundos tão extremos? Olha, difícil, cara. Me adapto primeiro porque eu sou curioso. Eu gosto de guitarristas que tocam de guitarra gorda e de guitarristas que gostam de Stratos, né? Eu vou do Wes Montgomery, eu tô embora, né? Então, mas não, a Strato, para quem toca guitarra acústica, meu, a Strato é como é que se fala assim? É uma cruzada, um sacrifício você conseguir se adaptar depois, meu, porque ela é diferente mesmo, né? Tanto que eu fui até no Tiguez lá, ele até colocou um papelzinho embaixo lá para endireitar o braço. Falei, deixa mais reto, porque não tô. Para ver se as cordas davam um jeito ali para conseguir sair de uma para ir para outra, né? Mas depois, com o tempo, o que eu falei? Eu falei, meu, vou começar a pegar a sola dos caras, vou começar de novo a trabalhar em cima da Strato. Aí você vai se adaptando, porque a Strato é diferente, né? Quando você pega a guitarra acústica, meu irmão, ela lembra muito um violão, você já sai com outro tipo de digitação, né? E a Strato não adianta você lutar, ela te manda para um tipo de digitação que você tem que se acostumar. E pelo menos para mim era assim, né? Então eu comecei de novo a ficar em cima dela, meu, trabalhando. Hoje em dia, se eu pego de manhã a guitarra acústica, à noite eu vou pegar a Strato, provavelmente, né? Para conseguir sempre estar tocando em todas, né? E o mesmo se aplica se você começa a trabalhar com Strato. Isso vai ficando natural, né? Depois de um tempo, uns meses, muitos meses, até um ano depois, vai ficando mais natural, né, meu? Eu já trabalhei, não sei, você já teve guitarra gorda, Marcelo? Não, você tive semiacústica, tipo 335. 335, né? Que é ótimo, gorda, né? Gorda, eu tenho também uma semiacústica. Eu já tive uma gorda. Realmente é uma transição meio complicada. É engraçado que a Les Paul, cara, não me dá. A Les Paul, a transição é natural, cara. Mas acho que tem a ver também, porque a Les Paul tem o braço é meio para baixo, que nem a da... foi isso que eu tentei fazer no Figueiredo lá, cara. Top, né? Mas não deu certo. Porque deu certo. A Strato é uma tábua, né? E a semiacústica, se você olhar ela de lado, você vai ver que o braço cai, que nem a Les Paul. A Les Paul, e ela tem um braço maior, parece violão. Então eu toco muito violão e guitarra acústica, isso pra mim facilita, né? Só que a Strato é uma delícia, né, tocar, né? O Alexandre sabe aí, é defensor da Strato, né? É uma delícia tocar, já né? Começaremos Delícia, o jogo. Né? Mas, por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho que eu tenho que tocar jazz e também rock, uma coisa mais versátil, eu vou de Les Paul, porque pra mim é gol mais na certa, né? O Rambuck, ele já fala grosso, né? Mesmo clean, né? Vai começar. Eu vejo que você às vezes faz umas gigs de restaurantes, alguns restaurantes mais requintados, tal. Ou é sempre com um pianista ou é sempre com um baixista de pau. Saxofonista também. Saxofonista. Aí você leva a gordinha. Ou a semi. Assim. Eu fazia de Les Paul, adorava, só que até nisso o pessoal fala, pô, os produtores, o dono de resort fala, vem com a guitarra acústica que o visual é mais bonito. Eu adorava de Les Paul, meu, fazer jazz com ela clean, mas, pô, fala, mas a guitarra eu gosto de tocar nela, mas o pessoal quer o visual também, que é mais bonito, tem mais a ver. O pessoal que tá assistindo, ele olha o visual, ele não ouve. Produtor, né? Então, não, o som não interessa, esse que fica mais bonito. O baixo, eu tenho cada amigo meu que toca baixo elétrico pra caramba, meu, mas o cara quer o baixo acústico, porque é o visual, então... É uma coisa que o Marcelo fala sempre, né? A gente conversa muito, eu e o Marcelo, a gente fala sempre nesse ponto. O pessoal não ouve mais com os ouvidos, eles ouvem com os olhos, né? Muito isso, cara, muito isso. Então, pressupostamente, a guitarra gorda ou a semiacústica, ela tem o visual pro jazz. Tem, então isso vende, né, meu? Eu acho uma coisa muito complicada e eu acho particularmente muito chato. Até porque, não vou defender ninguém, mas eu já vi, por exemplo, o Hélio Delmiro
tocando jazz de extrato. Opa, Heineken Concert, tá lá de extrato, né? Já vi. Não, você já viu aquele cara que chama Charlie Bird? Já. Sim. Ele toca jazz de violão de nylon, cara. E pra caramba. Né? Bicho. Pois é. Pra caramba. Aí, eu lembro que uma vez, eu acho que estava terminando a faculdade de música, de licenciatura, aí rolou um papo assim na sala. Não, porque a gorducha guitarra de jazz, eu olhei assim pro cara, ele tava o professor Márcio Guedes Corrêa, nós olhamos pro cara assim e falamos, peraí, bicho, você tá resumindo um estilo musical a um instrumento? Como assim? É complicado. Né? Se a gente pegar, eu acho que o Marcelão gosta, o Marcão gosta, eu gosto, mas não é tanto. Se você pega o Ted Nugget, ele tocava com aquela ES-135 apitando que nem o pior do que um árbitro de futebol apitando qualquer coisa e tirava um puta som. O Rick Emmett do Triumph tem vários shows dele com aquela gordona. O Marcelão é fanzaço do Rick Emmett, né? É um cara bem versátil também. Né? O Alex Lifeson tocando de guitarra tocou bastante também. Mas a 335 era uma guitarra de rock, se você for ver nos anos 60, né? Alvin Lee. A 335, o Clapton, Alvin Lee, todo mundo usava, né? O 335. Né? Era uma guitarra de rock, né? Quem mais? O George Harrison com uma fase que ele usou as Gretsch. Então, eu acho a 335 uma das guitarras mais versáteis que tem. Muito versátil. Porque nos anos 70 tem muito funk, muita coisa que você vê caramba, que é 335, cara. O cara do Working Fire não usava? Usava, né? Muito. O nome dele, grande guitarrista. Puta merda. Alma Kay. Alma Kay, próprio. Aquele... como é que é o nome do cara? Acho que é Ted Neocentelli. Usava uma também. Vários caras. Aí depois ele usou um modelo da Fender que nunca mais se viu no mercado, que é uma coisa meio 335, com um headstock até esquisitaço pra caramba. A Les Paul é a 335, né? São as duas, assim, né? Que o pessoal usava muito, né? O Humbuck, né? O Alexandre Humbuck, né? Não, mas por exemplo, o Soul Music tem muita coisa que é 335. Muita essa do Marvin Gaye usava 335. Caramba, É uma guitarra que ela serve para tudo. Versátil, Você vai desde do jazz clássico, tradicional, até o cara que nem um Alvin Lee, que tocava. Não, e quem tem fala que é maravilhosa. Eu já tentei ter, mas nunca consegui. Cada dia chega mais cara. Esse é um objeto de desejo. Cada dia mais caro. Um dia terei uma 335. Então, eu vou vender um dia minha casa, meu apartamento, meu carro, e vou ter uma, sabe? Eu quero ter uma tela em Finline. Isso aí. Mas eu acho que isso, a 365 é uma guitarra que foi muito usada no rock, né? Uma guitarra versátil pra caramba. Né? A Les Paul também é, e a Fender também é, depende da mão, né? De quem tá tocando, da orelha, do cara, meu. É que os produtores, eles estão interessados no visual, né? Em vender, eles não estão interessados, eles querem que você vá lá e cumpra o que eles estão vendendo, né? E é o trabalho deles também, né? A gente também não pode xingar. É o trabalho deles, a gente não pode condenar. O dono do restaurante, se o cara entra lá e fala, olha, é jazz, porque tá com baixa acústica, guitarra acústica. Você entra lá, o cara vê a Fender, ele fala, pô, é rock. Ah, não, quero ouvir jazz, mas nem ouve. Não. E o dono do restaurante saca isso. Engraçado, né? Até na vestimenta, né? Os produtores, não, você vai tocar jazz, você tem que usar uma camisa social, um coletinho, uma gravatinha, tá tudo certo. Não estou dizendo que está errado, que tem que ser mulambo também. Não, nem pode, nem pode. Mas aí você chega pro cara e fala, bicho, aí você dá uma olhada nesse cara, aí você mostra, eu tenho dezenas de vídeos do Scott Henderson. Dezenas. Sim. Eu sou fanzaço do Scott. Todo mundo é que, bicho, o Scott Henderson não é jazz, né? Ele não é um padrão de tocar em restaurantes, né? Vamos falar assim, né? Tá, se a gente for seguir um padrão de tocar em restaurante, você vê, por exemplo... É porque, assim, o produtor... O padrão restaurante, mas um produtor, cara, ele, quando você fala jazz... É aquele jazzinho tradicional, bonitinho, vassourinho. Você acha que o produtor conhece Scott Henderson, meu? Não é fio. O cara entrando com dois machos daquele, o cara já meio que você tá louco. Não, mas aí você vê, você vê George Benson, com aquelas camisetinhas dele, regatinha e tal. E toca de amplo e valvulado, hein, meu? Toca de amplo e valvulado. Aí você vê, por exemplo, o Pat Metheny, tocando de calça jeans e camiseta. Esse aí nem ampli usa. Nem ampli usa. Pelo menos agora, antes usava. Aí você vê, por exemplo, aquele cara que é o demônio na Terra. Aquele cara só pode ser o demônio.
o Scott Anderson tocando de Susta, chega a falar de algum político. aquele tocando de tele, o jazz ou aquele, né, aquele country jazz. Isso, swing. Mas o Ale, counter swing, deixa eu e o falar, cara sentando o cacete. mas deixa eu fazer uma tele. ressalva aqui. Nos Estados Unidos, cara, a visão de música é outra, cara. isso Não é é essa verdade. visão do piniquim nossa, cara. Isso é verdade. É outra. Lá os caras têm uma tradição de guitarra, de entender a guitarra, né? Hoje até que tem um pop lá que domina, tem as porcarias lá. Mas isso é a tradição deles, meu. O Les Paul ia pra TV lá tocar de Les Paul e fazendo jazz, fazendo aquele country jazz, aquela coisa. Então os caras já cresceram vindo aquilo. Então eles têm uma tradição de ouvir. O cara vai lá de extrato tocar um jazz, como é que coisa. Não, e vamos e venhamos. O cara fala caras... o som que ele tá tirando de jazz, não é aquela coisa pouco visual estranha, isso aí não. O cara Mas vamos e outra venhamos, coisa, os né? caras inventaram a guitarra, né? Pois é, Ela né? nasceu lá, né? A terra do... Então aqui, meu, eu nem culpo os caras aqui, meu, de ter essa postura, porque aqui é diferente, né, meu? É outra coisa. É outra coisa. A gente tem que ser aquilo que eu falei no começo aqui da entrevista, a gente tem que se adequar para poder trabalhar. Não adianta lutar contra, cara, porque você vai morrer lutando e não vai mudar, meu, né? Né? Bom, você sabe que nós temos aqui um game que nunca acaba, né? Opa! Um game que nunca acaba, que eu e Marcelo a gente debate essas coisas até dizer chega. E o jogo tá meio que... Tem mais 2 horas de entrevista aí? O jogo tá meio que desempatado aqui, né? o tio tá ganhando. O tio Marcelo aqui. tá ganhando. Tá ganhando. Chegou a hora de eu querer também, né? Virar um pouquinho esse jogo, né? Cara, você é fã do Purple, Sempre. né? Não em todas as fases. Não em todas as fases. A Aí fase gente- da fase da tia velha lá dos anos 90, eu não sou muito fã, não. Qual? Ah, o John Lee, alguma coisa. Não, brincadeira, Johnny Thunder. Johnny Thunder. Grande cantor, mas Johnny não sou Thunder. fã dessa fase, não. É que a gente ia falar outra coisa, mas deixa pra lá, que senão vai O que ofender ele você. quer saber é o seguinte, bicho. Não fique com rodeios. É que você sabe Você não que eu vai sou um cara falar do muito Purple ou do polido. Body, né? Não é O Marcelo começou, Purple ele- do Body, Black Não, do Body, ele Ele né? quer termina, saber ele é o termina. seguinte, é porque, assim, o Ale é um cara purista. Sempre. Né? Ele não é muito amigo do digital, das coisas e tal. E Não. ele acha que extrato tem que ter 3 single coils. E eu já acho que, assim, eu acho lindo, deixar claro isso, eu acho lindo o extrato com single na mão dos outros. Quando eu vejo o Hendrix tocando, eu acho maravilhoso. O Eric Johnson tocando, eu acho maravilhoso. Mas eu não me dou muito bem com extrato com humbucker, com single na ponte. Então as minhas têm humbucking na ponte. Aí veio o Faísca que ele ficou do meu lado. Veio outros que ficaram do meu lado também. Aí a pergunta ele quer saber assim: você tem extrato, você é estrateiro e tal. Não como vocês, mas eu adoro extrato, claro. Humbucking ou single na ponte? Olha, meu, vou contar uma experiência. Eu comprei, tinha meu extrato. Aí tinha um Lance-Sensor, né? Porque eu tocava, tinha um trabalho de bossa nova com extrato bossa com o Palinha, que faleceu, né? Grande guitarrista. A gente fazia bossa de extrato. Blá, blá. Aí depois acabou aquele trabalho, eu quis voltar, falou, porque eu quero voltar a ser o extrato de verdade agora. Chega de bossa nova no extrato, né? Bossa nova no violão é muito mais legal. Aí comprei uns 69 do Hendrix, né? Aqueles custom, né? Coloquei lá, pá, mas aí eu fui tocar, fui meter os drives, tudo, pô, no grave, maravilhoso, pô, que legal, hein? Quando chegou no agudo, pô, cadê o som desse troço, meu? Cadê o som disso, cara? Pô, na ponte, meu. Mas é isso que tá, o som... Cadê o som disso, cara? Aí foi exatamente aí tive que trocar ali, não teve jeito, aqui. cara. Tive que coloquei o Liro 59 e tá até hoje. Tá até hoje. Falei, cadê o som? Porque você tá lá, você tá ali tocando, aí você joga pra aquele captador da ponte, vem aquele puta som, né? Aquela quase Les Paul, que é imbatível, né? Mas no grave tem aquele puta timbre de extrato lindo, e também nos médios, aqueles timbres Tommy Bolin que eu adoro, né? Mas não teve jeito, meu. Aquilo lá eu falei, meu, não tem som, cadê o som? O som mais lindo da extrato é o som do captador de grave. Aquilo é uma maravilha. Pô, então, desculpa, meu. Desculpa, mas. Mas o problema é esse, cara. Você põe no picape de grave, você toca, bom. Aí você põe no jack e faz, pim. Justamente, falei, cadê? Tem que crescer. Eu fui tocar tava tocando no Bourbon até na época, né? E aí vinha pro agudo, eu falei, cadê, meu? Aí a gente ia fazer um Jazz Mansion lá, né? Aí eu falei, não, isso aí eu vou me calibrar. Falei pro Serginho, isso eu vou me calibrar. Fui no Luthier lá, falei no Danilo, na Teodoro, falei,
tinha um Lira 59, bota essa porra, meu, porque vai ter que falar esse troço aqui, meu, não tem jeito, porque o sonho tem que ser grande, meu. Eu continuo. E nunca mais tirei. Eu continuo orando fervorosamente para que a imaculada ordem sacrossanta da Telecaster e da Stratocaster, O Scott usa 3 singles, né? dos cavaleiros e amazonas da idolatrada e amada Strato e Telecaster, ilumine a vida de vocês. Mas ela é linda, Que meu. vocês Ela é iluminada, entendam meu. Mas a fonte é legal, calibrável. E Stratocaster é pra tocar com single coil. Ô, Ale, vou te falar uma coisa. Se o Hendrix estivesse vivo, ele já tinha colocado 3 sambanques no extrato. Não é? Não, fala que não. Ele já tava indo pra Les Paul ao contrário. Não. Por isso que eu gosto do Tommy Bolin. Ele usa tanto a Les Paul quanto a Strato. Então, aí nós vamos a outro ponto. É polêmica a história. Não, mas não devia ter o Lira 59 na época do Tommy Bolin também. Não devia ter. Tem algumas pessoas, não vou citar nomes, que defendem o Steve Morse na formação do Purple. É legal, é sensacional. Isso, vai dar porrada, hein, meu? Não. O cara tá há mais tempo no Purple do que a própria existência do Purple. É fato. O que vai fazer o quê? Né? Mas só tem um hit no Purple. Tudo bem? Aí nós temos Qual que é esse hit aí que eu não me lembro? Como é que é a música? Sometimes I tocava na Alpha, né? É verdade. Mas é verdade, não é, meu? Hoje tem pau à noite. Não, mas pelo amor de Deus. Vai ficar a semana inteira rolando quebra-pau. Observem essa frase. Tocava na Alpha. O hit do Deep Purple com o Morse ainda, né, tocava na Alpha. Não, o hit, é um hit, né? O hit é pra isso, né? É o hit, né, meu? Eu tô maluco. Mas peraí, Steve Morse é um gênio. Com a voz que os caras falam, é um gênio. Sim. Claro, não diga que se drag na carreira solo dele. Aí depois, tudo que a gente sabe do Purple, a solidificação dessa instituição chamada de Purple, vem nas mãos do Blackmore. Isso é fato. Né? Mas só que a gente tem que mencionar. Cara, eu sou fãzaço do Purple, é uma banda de coração. Adoro o Steve Morse, acho legal as coisas que ele gravou no Purple, que no caso é Something. Acho legal, mas eu gosto mais do Purple no Drags. Do Morse, o Morse no dele, Drags. Né, é a banda dele, né? Gosto do Purple, gosto do Blackmore. Mas ele me chama mais atenção. Sempre me chamou mais atenção no Rainbow. O Blackmore? Sempre há me controvérsias. Não, eu falo isso. Eu não. Assim, acho super legal tudo que o Blackmore construiu. Mas. É que ali ele era o ditador, né? Eu gosto mais do Blackmore no Rainbow. E tem uma razão. O Blackmore, ele sempre foi um guitarrista reto. Ele não é o cara de groovar. Mas tem coisas legais. Ele sabia groovar. Mas pra mim, eu, Alexandre, vocês podem me crucificar à vontade, não tô nem aí com isso, mas eu acho que o guitarrista mais interessante do Purple é o Tommy Bolin. E aquele disco Come Taste é meu ídolo, porra. Eu não posso, olha, meu, embora, dar um tchau aqui, embora eu seja fanático pelo Tommy Bolin, até tem um trabalho tributo a ele, sabe? Newton, Paulzinho, tem o cara que canta, o Marcelo. Estamos tentando vender esse show, é uma dificuldade, mas não consegui ainda fazer esse show. Se tiver gente ouvindo que quiser um tributo a Tommy Bolin, a gente está um show embaixo do dedo. Sou fã dele, dos discos Teaser, Private ele com o Billy Cobham, ele com o Afonso Molzon. Aquele disco que é sensacional. Ele com o James Gang, gosto de tudo. Mas o Purple é Blackmore, isso não tem o que eu falar, meu. Isso é fato. Isso é fato. É Blackmore, eu admito isso. E o Blackmore, eu gosto dele até o disco Burn, né? Depois eu já não gosto muito. Claro que é genial sempre, mas ali na época do Ian Gillan tem uns discos ao vivo ali que você vê o Blackmore, meu, era um jazzista praticamente, né? Os improvisos. Ele live em Japão, Made in Japan. Puta, Made in Japan, não, mas tem uns que saíram, né, ao vivo agora, uma coleção que tem vários discos ao vivo. O California tem Jam também, que tem uma versão daquela música instrumental do primeiro disco,
que eles ficam 30 minutos, improvisa pra caramba ali. Então o Blackmore é genial, não tem o que eu falar, né? Aí é uma preferência, eu não acho o Cometesse Band o disco mais de Purple. De Purple são os discos do Blackmore, né? Mas os meus 3 preferidos é Machine Head, Burning e Cometesse, né? Agora Cometesse é genial porque tem o Tommy Bolin ali, por isso que eu adoro. Exatamente, né? Aquela formação do Purple eu acho que é uma formação muito feliz. Que tem o Ian Pace. Era uma formação que ia andar muito se não fossem os problemas que o Tommy e o Glenn tiveram com os tóxicos, né? Mas ia andar muito, né? O próprio Ian Pace falou aqui pro Paulo Ziner, né? Numa conversa, falou, pô, o Tommy Bolin era uma alma perdida, infelizmente. Era um gênio, mas era uma alma perdida. E foi o que aconteceu. Por isso que não andou, né? O Cometesse é um disco irretocável. Irretocável. Talvez na discografia do Purple é o mais subestimado deles. Aquela formação do Purple, Coverdale, Glenn Hughes. Primeiro porque o Coverdale é o cara esperto, né? Ele chamou um baixista que canta mais do que ele. Não, mas foi ao contrário ali. Foi ao contrário. O Glenn Hughes já tinha sido chamado para um Purple e aí eles ouviram as fitas e o Blackmore não queria que ele fosse o cantor. O Glenn Hughes conta isso, que inclusive já tinham chamado ele antes do Roger Glover falar que ia sair, né? E aí eles ouviram e eles queriam um cantor e acharam a voz linda do cover dele e aí que chamaram. Até porque na verdade ele se deu bem, né? Que foi esperto, ele caiu. O Glenn Hughes não é o estereótipo do cantor de hard rock, né? Ele é um cara assim de soul music, de rhythm and blues. E casou, meu. Todos eles, inclusive o Blackmore era fã do... Quem quiser pesquisar ou conversar comigo, a gente pode conversar sobre isso. Mas ele era fã do Tommy Bolin, por causa do disco Spectrum, foi um tapa na cara de todo mundo, do Jeff Beck, do Blackmore, todo mundo. Cara, eu adoro aquele do Alfonso Monzon. Aquele é um disco mais pesado, né? Aquele é um disco mais pesado, maravilhoso, mas ele não teve tanto espaço que nem no Spectrum, né? O Spectrum ele já abre com uma paulada, né? O quadrante fora, ali é uma paulada. Voou naquele disco. Então o pessoal voou, então... Foi produzido, gravado no Electric Land, produzido pelo Jan Hammer, pelo Billy Coleman, né? Ele estava no meio dos caras top da época, que é os caras da Mahavishnu, né? Então aquele disco, então o próprio Blackmore gostava quando ele entrou. Porque o Blackmore falava que ele era um dos guitarristas americanos prediletos dele. Ele chegou aí na casa do Blackmore, do Tommy Bolin, inclusive, depois. Se eu não me engano, parece que o Blackmore ele aprendeu a apreciar o funk justamente por causa da coisa do Tommy Bolin tocar muito groovado. Ele odiava o Glenn Hughes, odeia até hoje. Até hoje a gente não se fala por causa do som funk que ele trouxe pro Purple. Ele odeia qualquer coisa. Mas ele apreciava o Tommy Bolin, porque ele falava um guitarrista americano. E o Purple também quis um guitarrista americano, para ser diferente do Blackmore. Foi legal. Foi uma puta jogada, meu. Tem os discos ao vivo, tem os discos de bastidores de gravação. Não deu certo por causa da maluquice dos caras. O cara pirou mesmo, né? Não teve jeito. E o Tommy Bolin é genial, sempre foi. Bom, a gente está encerrando o programa. Marcelão, vou deixar a bola para você conduzir agora, para perguntar o que você quiser pro Willi. Eu sou casado, hein? Eu sou casado, hein? Brincadeira, esse cria. Agora vamos aos grilos na multidão. Não, então você tem um projeto de um show tributo ao Tommy Bolin. Eu criei isso aí, e aí chamei o Newton Leonardi, que até tá no meu disco, fizemos isso, e ele me apresentou o Paulo, que eu não conhecia o Paulo Ziner, né? Ele já virou um puta amigo, porque é um cara, quem conhece, é um cara de outro mundo, né, meu? Uma figura. Você ensaia 2 horas e fica conversando 10, né, meu? Então, e aí a gente criou isso. Então, tô tentando, né, ver se isso vira, porque não é um trabalho para se jogar num bar, né? Porque é um trabalho específico, né? Então o projeto tá andando na mão de produtores, programadores aí. Vamos ver se alguém tem a piedade da gente. Porque seria muito legal fazer um show, muito legal, um show em homenagem a um guitarrista que não é tão falado no Brasil, não sei porquê. Subestimado, muita gente fala mal do Tommy Bolin. E tem cada música sensacional, desde a época do Purple até do Disco Teaser, do Billy Coleman, do Afonso Monzon. Os 2 discos que ele gravou com o James Gang. É subestimado até pela história pregressa dele, envolvimento com drogas. Tem um show dele com Purple que ele tá ruim. No Japão, não tinha que ter sido lançado. Quem quiser ouvir ele tocando ao vivo, ouve o live em Los Angeles. Que ali sim, ele tá arrebentando. Ali ele tá voando aquele show. Inclusive tem o clássico solo dele do Burning, né? Que muita gente fala, mas ele fez um solo muito legal no Burning que ele repetia em todos os shows. Sim. Bom, gente, é isso. Tivemos a presença do Willi e Daniel aqui. A gente quer agradecer demais. Eu que agradeço, tô saindo vivo aqui, não fui agarrado, tá tudo certo. Né? Tá uma maravilha, meu.
Mas esse programa é legal, meu. Ficar falando de guitarra, de guitarrista. A gente não gosta de guitarra, Pra a gente ficar gosta horas. de falar piada. É, muito legal, meu. Depois vamos tomar café depois, né? Tomar café sempre. Sempre café. Muito obrigado pela oportunidade aqui de vocês me chamarem, meu. A gente que fica abrir feliz, essa porta aqui para poder falar um pouco do meu trabalho e mostrar que eu sou um cara legal, bonzinho, né? A gente volta num próximo programa. Programa Guitar Heroes, episódio, não sei mais, porque eu já perdi as contas. Já não tem mais. Né? Estamos entrando em outubro, faltam apenas 2 meses para acabar o ano. Espero que o Marcão já esteja planejando o nosso super evento de final de ano. Uma boa noite e até nosso próximo programa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, William. Boa noite, gente. Boa noite aí, hein? Tchau, tchau. Até. Aê. MKK Web Rádio.